Salve aí, pessoal! Como é que vocês estão? Firme e forte? Igual um prego na areia. Vamos continuar aí nosso capítulo 7, livro do Elon Musk. Estamos entrando mais tarde aí, então nossa leitura matinal é Tardal. Beleza? Lembrando sempre que você pode ajudar o canal. Comece mandando um comentário. Pô, estou curtindo a leitura, gosto muito da leitura. Leia tal livro, não estou gostando. Pá, osso, não sei o que. Manda um salve, tá ligado? Sempre importante aí o salve de vocês. Se você quiser também deixar o like e compartilhar com alguém que possa gostar do nosso trabalho, faça, por favor. Incentiva a gente aí, beleza? Se você quiser também incentivar a gente financeiramente, você pode usar o super chat ou as recompensas aí, se você estiver vendo no futuro. É só apertar esse símbolo de cifrão que tem embaixo aqui e contribuir aí com o canal. Lembrando sempre que todas as contribuições vão ajuda a gente a comprar cada vez mais livros pra gente trazer aqui na leitura. Beleza? Se você também quiser ajudar a gente pela Twitch, é só ir lá e escorregar dar um Prime de presente. Deixar o link na descrição. Também temos o Pix e o PicPay que tá aqui ó, embaixo. Beleza? Quem estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver vendo no futuro, escutando no futuro pelo Spotify, lembre-se sempre. Fazemos live diariamente, lendo um livro. Então, muito provavelmente você está no futuro e já estamos lendo outro livro aí. Discoteca TV, tanto na plataforma roxa quanto no YouTube. Sem mais delongas, né, galera? Bora lá então para nossa leitura. Capítulo 7. Tudo elétrico. JB Straubing tem uma cicatriz de 5 centímetros no meio da bochecha esquerda. Ganhou no ensino médio, durante uma experiência na aula de química. Ele fez uma combinação errada de substâncias químicas e a proveta que segurava explodiu, lançando estilhaços de vidro, um dos quais cortou seu rosto. A marca permanece como uma medalha de honra de cientista maluco. Isso aconteceu porque, no fim de uma infância repleta de experiências com substâncias químicas e máquinas, nascida em Wisconsin, Strambell construiu, no porão da casa da família, um grande laboratório de química que incluía coifas e substâncias compradas, emprestadas e surrupiadas. Aos 13 anos, ele encontrou um carrinho de golfe velho no lixo, levou-o para casa, reformou e o deixou em condições de funcionamento, o que exigiu reconstruir o motor elétrico. Parecia que estava sempre desmontando, consertando e remontando algo. Tudo isso se encaixa na tradição de faça você mesmo da família Strambell. No fim dos anos 80, no fim dos anos 1890, seu bisavô abriu a Strambell Machine Company, que construiu um dos primeiros motores de combustão interna dos Estados Unidos e o usou para mover barcos. O espírito curioso de Strambell o levou para o oeste, até a Universidade de Stanford, onde se matriculou em 1994 com a intenção de se tornar físico. Depois de passar pelas disciplinas mais difíceis, Strambell concluiu que aquela especialização em física não era para ele. Os cursos avançados eram teóricos demais, e Strambell gostava de sujar as mãos. Desenvolveu então sua própria especialização, chamada Sistema de Energia e Engenharia. Eu queria pegar softwares e eletricidade e usá-los para controlar a energia, explicou. Era informática combinada com eletrônica de potência. Reuni todas as coisas que amo fazer num único lugar. Não havia nenhum movimento em prol da tecnologia limpa na época, mas algumas empresas estavam interessadas em novos usos de energia solar e veículos elétricos. E Strambell foi atrás dessas startups, passando tempo em suas garagens e importunando os engenheiros. Voltou a consertar coisas sozinho, agora na garagem de uma casa que dividia com meia dúzia de amigos. Comprou um Porsche de merda por $1.600 e o transformou num carro elétrico. Isso significa que teve que criar um controlador para lidar com o motor elétrico. Construir um carregador do zero e desenvolver o software que fez a máquina inteira funcionar. O carro bateu o recorde mundial de aceleração para veículos elétricos, percorrendo 400 metros em 17,28 segundos. Aprendi com isso que a eletrônica era ótima e se podia conseguir aceleração com um orçamento apertado, mas as baterias eram péssimas, disse Strambell. Tinha um alcance de menos de 50 quilômetros. Não, então aprendi, por experiência própria, que veículos elétricos têm algumas limitações. Ele deu ao carro uma propulsão híbrida.
construindo um dispositivo movido a gasolina que podia ser rebocado atrás do Porsche e usado para recarregar as baterias. Era bom o suficiente para ele dirigir os quase 650 quilômetros até Los Angeles e voltar. Em 2002, Strambell morava em Los Angeles. Tinha terminado o mestrado em Stanford e sondado algumas empresas à procura de algo que o desafiasse. Decidiu-se pela Ronzi Motors, que havia desenvolvido um dos primeiros veículos híbridos do mundo. Um carro que funcionava sem volante do motor e turbina a gás e usava motores elétricos para mover as rodas. Depois que a empresa fechou, Strambell acompanhou Harold Rosen, engenheiro famoso por ter inventado o satélite geoestacionário para criar um avião elétrico. Sou piloto e adoro voar, então foi perfeito para mim, contou Strambell. A ideia era que o avião ficasse no ar 2 semanas seguidas e pairasse sobre um local específico. Isso foi bem antes dos drones e tudo mais. Para conseguir se manter, Strambell também trabalhava à noite e nos fins de semana, prestando consultoria em eletrônica para uma startup. Foi em meio ao trabalho intenso em todos esses projetos que antigos colegas de Strambell da equipe do carro solar de Stanford o visitaram. Um grupo de engenheiros rebeldes da universidade vinham trabalhando em carros solares havia anos, construindo-os num barracão de zinco da época da Segunda Guerra Mundial, cheio de substâncias químicas tóxicas e viúvas negras. Diferentemente do que aconteceria hoje, quando a universidade adoraria a chance de apoiar um projeto como aquele. Stanford tentava acabar com esse grupo de esquisitos e nerds. Os estudantes se provaram muito capazes de fazer o trabalho sozinho e dispunham corridas cross-country de carros movidos de energia solar. Disputavam. Strambell ajudava a construir os veículos nos tempos de faculdade e, mesmo depois, fazendo amizade com a turma de engenheiros que chegava. A equipe acabara de percorrer 3.701 quilômetros de Chicago a Los Angeles e Strambell oferecer aos garotos exaustos e sem dinheiro um lugar para ficar. Uns 6 estudantes apareceram na casa dele, tomaram o primeiro banho em muitos dias e depois se acomodaram pelo chão. Strambell e a equipe solar conversaram até tarde da noite e se mantiveram fixados em um assunto. Eles perceberam que as baterias de íons de lítio, como aquelas de seus carros movidos por energia solar, haviam se aprimorado muito mais do que a maioria das pessoas percebiam. Muitos aparelhos eletrônicos, como os laptops, funcionavam com as chamadas baterias de íons de lítio 18.650, que pareciam pilhas AA e podiam ser amarradas juntas. Nós nos perguntamos o que aconteceria se colocassem 10.000 pilhas juntas, lembra Strambell. Fazemos o cálculo e descobrimos que se poderia percorrer quase 1.600 quilômetros. Isso era merda de nerd e todo mundo acabou caindo no sono. Mas a ideia ficou na minha cabeça. Logo, Strambell, que estava indo atrás da equipe do carro solar para tentar convencê-los a construir um carro elétrico movido a baterias de íons de lítio. Ele tomaria um voo para o Palo Alto, passaria a noite dormindo no avião, depois iria de bicicleta até o campus de Stanford para vender seu peixe enquanto ajudava a equipe com seus projetos em andamento. O que Strambell propunha era um veículo super aerodinâmico, com 80% de sua massa feita de baterias. Parecia um pouco um torpedo sobre rodas. Ninguém sabia os detalhes exatos da visão de longo prazo de Strambell para a coisa, nem mesmo ele próprio. O plano parecia ser menos criar uma empresa de carros do que construir um protótipo de veículo só para levar as pessoas e refletir sobre a potência das baterias de íons de lítio. Com um pouco de sorte, eles encontrariam uma corrida para disputar. Os estudantes de Stanford concordaram em se unirem a Strambell, se ele conseguisse algum dinheiro. Ele passou a ir às feiras, onde entregava folhetos sobre a ideia e a enviar e-mails para praticamente qualquer um. Eu não tinha vergonha, contou. O único problema era que ninguém tinha interesse pelo que ele estava vendendo. Os investidores reagiam com uma rejeição após outros durante meses a fio. Até que, no outono de 2003, ele conheceu Elon Musk. Harold Rosen tinha marcado um almoço com Musk num restaurante de frutos do mar perto da sede da SpaceX, em Los Angeles, e levou Strambell para ajudar a vender a ideia do avião elétrico. Como Musk não a comprou,
Strumble anunciou seu projeto paralelo de carro elétrico. A ideia louca tocou num ponto sensível de Musk, que vinha pensando em veículos elétricos havia anos. Embora estivesse mais propenso a usar ultracapacitores no carro, Musk se mostrou empolgado e surpreso ao saber quanto a tecnologia de baterias de íons de lítio havia progredido. Segundo Strumble contou, todo mundo havia me dito que eu era maluco, mas Elon adorou a ideia. Ele disse, claro, eu lhe darei algum dinheiro. Musk prometeu a Strumble 10 mil dos 100 mil dólares que ele precisava. Na hora, os dois criaram uma afinidade que sobreviveria a mais de uma década de altos e baixos extremos, enquanto planejavam nada menos do que mudar o mundo. Depois do encontro com Musk, Strumble procurou seus amigos da AC Propulsion, a empresa com sede em Los Angeles. Foram inaugurada em 92 e era a vanguarda absoluta em veículos elétricos, desenvolvendo de tudo, desde robustos carros de passageiros de tamanho médio até esportivos. Strumble queria muito mostrar a Musk o T0 de T0, o mais avançado dos veículos produzidos pela AC Propulsion. Era uma espécie de kit car com carroceria de fibra de vidro assentada sobre uma estrutura de aço que ia de 0 a 96 km/h em 4,9 segundos quando foi lançado. Em 1997, havia anos, Strumble convivia com a equipe da AC Propulsion e pediu a Tom Cage, o presidente da empresa, para levar o T0 a fim de que Musk pudesse dirigi-lo, e Elon se apaixonou pelo veículo. Ele viu o potencial do carro como máquina de desenvolvimento rápido, que poderia mudar a percepção sobre carros elétricos, de entediante e lerdos para algo a ser cobiçado. Durante meses, Elon se ofereceu para financiar um esforço para transformar o Kit Car num veículo comercial, mas foi rejeitado várias vezes. Aquilo era um protótipo e precisava de se tornar real, explicou Strumble. Adoro os caras da AC Propulsion, mas eles eram meio que ruins em negócios e se recusavam a fazê-lo. Continuaram tentando vender a Elon um carro chamado e-Box, que tinha uma aparência de merda, desempenho ruim e transbordava tédio. Embora não tenha resultado em negócios concretos, as reuniões com a AC Propulsion consolidaram o interesse de Musk em apoiar algo bem além do projeto de ciências de Strumble. Num e-mail para Cage, em fins de fevereiro de 2004, Elon escreveu: o que vou fazer é descobrir a melhor opção de carro básico de alto desempenho e conjunto motriz elétrico e seguir nessa direção. Sem que Strumble soubesse, mais ou menos na mesma época, uma dupla de parceiros de negócio do norte da Califórnia também se apaixonara pela ideia de desenvolver um carro movido a bateria de íons e de lítio. Martin Eberhard e Mark Tarpenning havia fundado a Novo Media em 1997 para criar um dos primeiros leitores de livros eletrônicos, chamado Rocket eBook. O trabalho da Novo Media lidera insights sobre equipamentos eletrônicos inovadores e sobre as imensamente aprimoradas baterias de íons de lítio usadas em laptops e outros gadgets. Embora o Rocket eBook estivesse à frente demais do seu tempo e não tenha sido um grande sucesso comercial, foi inovador o bastante para atrair a atenção do GameStar International Group, dono da TV Guide e de algumas tecnologias de guia de programação eletrônico. A GameStar pagou 187 milhões de dólares para adquirir a Novo Media em março de 2000. Com o dinheiro em mãos, os cofundadores permaneceram em contato após o acordo. Ambos moravam em Woodside, uma das cidades mais ricas do Vale do Silício, e conversavam de vez em quando sobre que desafios deveriam assumir em seguida. Pensamos em algumas coisas bobas, disse Tarpenning. Havia um plano de sistema de irrigação sofisticado para fazendas e casas baseado em redes de transmissão inteligente sensível à água, mas nada progrediu, e queríamos algo mais relevante. Ixi, olha o vizinho batendo, gente. Tá saindo aí, martelada? Parou. Vamos ver. Peraí. Segura firme, meu povo. Segura firme, meu povo. Segura. Não desista de mim. Segura firme. Segura firme aí. Pronto.
Voltamos. Tomar uma aguinha aqui. A aguinha acabou. Porra, a aguinha acabou, mano. Que merda. E.B. Ward era um engenheiro extremamente talentoso, com uma consciência social idealista. Os diversos conflitos dos Estados Unidos no Oriente Médio o incomodavam e, como muitas outras pessoas interessadas em ciência em 2000, ele passara a encarar o aquecimento global como uma realidade. E.B. Ward se pôs a buscar alternativas para os carros bebedores de gasolina. Ele investigou o potencial de células de combustível de hidrogênio, porém as achou deficientes. Também não viu muito sentido num leasing de algo como o carro elétrico EV1 da General Motors. O que despertou seu interesse foram os carros totalmente elétricos da AC Propulsion, que viu na internet. Então foi a Los Angeles em 2001 visitar a loja da empresa. Segundo ele, o lugar parecia uma cidade fantasma, como se estivesse fechando as portas e abandonado o negócio. Eu os tirei do aperto com $500 mil para que pudessem desenvolver para mim um de seus carros com íons de lítio em vez de baterias de chumbo ácido. Eberhard também tentou incitar a AC Propulsion a se tornar uma empresa comercial, em vez de uma loja de hobby. Quando rejeitaram suas propostas, ele decidiu criar a própria companhia e ver o que as baterias de íons de lítio podiam realmente fazer. A jornada de Eberhard começou com a construção de um modelo técnico do carro elétrico numa planilha. Isso lhe permitia ajustar vários componentes e ver como eles poderiam afetar o design e o desempenho dos veículos. Seria possível também determinar o peso, o número de baterias, a resistência dos pneus, a carroceria e, depois, obter respostas sobre quantas baterias seriam necessárias para mover os diversos modelos. Os desenhos deixavam claro que os utilitários muito populares na época e veículos como caminhões de entrega eram candidatos improváveis. Em vez disso, a tecnologia parecia favorecer um esportivo mais leve e sofisticado, que seria veloz, agradável de se dirigir e teria um alcance muito maior do que a maioria das pessoas esperaria. Essas especificações técnicas complementaram as descobertas de Tarpening, que vinha pesquisando um modelo financeiro para o carro. O Toyota Prius começara a deslanchar na Califórnia e estava sendo comprado por ricos defensores da natureza. Também descobrimos que a renda média dos proprietários do EV1 ficava em torno de $100 mil por ano, explicou Tarpening. Pessoas que costumavam procurar modelos Lexus, BMWs e Cadillac viam os carros elétricos e híbridos como um tipo diferente de símbolo de status. Os executivos calcularam que poderiam criar algo para o mercado de automóveis de luxo americano, o qual movimentava $3 bilhões por ano, permitindo, ao mesmo tempo, que os ricos se divertissem e se sentissem bem consigo mesmo. As pessoas pagam pelo que é bacana e sexy, e por um incrível tempo de 0 a 60, argumentou Turpin. Isso é um corte bom, hein, o Barker? É um corte bom, hein? Tipo... ter um Tesla não é só bom para a natureza, é uma questão de status, tipo assim, tá ligado? Em 1º de julho de 2003, Eberhard e Tarpening deram um pontapé inicial em sua nova empresa. Alguns meses antes, quando estava na Disneylândia num passeio com a mulher, Eberhard tivera a ideia do nome Tesla Motors, para homenagear o inventor e pioneiro do motor elétrico, Nikola Tesla. E por que ele soava bem? Os cofundadores alugaram um escritório que tinha 3 mesas e 2 salas pequenas, num prédio decrépito dos anos 60, localizado no número 845 da Oak Grove Avenue, em Menlo Park. A terceira mesa foi ocupada alguns meses depois por Ian Rigg, engenheiro criado numa fazenda da Nova Zelândia e vizinho dos cofundadores da Tesla em Woodside. Rigg vinha trabalhando com eles para promover uma startup na área de redes. Como nenhum investidor de risco se interessou, Rigg, acho que não é Rigg, acho que é Wright, W. Wright, se juntou à Tesla. Quando os 3 homens começaram a contar seus planos, as pessoas próximas foram alvo de escárnio geral. Encontramos uma amiga num bar de Woodside para contar a ela o que fim havíamos decidido fazer. O carro elétrico, contou Tarpin. Ela só falou: "Você só pode estar brincando comigo."
Qualquer um que tenta abrir uma fabricante de carros nos Estados Unidos logo é lembrado de que a última startup bem-sucedida na história foi a Chrysler, fundada em 1925. Projetar e desenvolver um carro do zero exige enfrentar um bocado de desafios, mas, na verdade, conseguir o dinheiro e o know-how era o que frustrava os esforços anteriores que haviam tentado fazer uma nova empresa automobilística funcionar. Os fundadores da Tesla estavam conscientes dessa realidade. Descobriram que Nikola Tesla havia construído um motor elétrico um século antes e que criar um sistema de transmissão para pegar a potência do motor e enviá-la para as rodas era factível. A parte de fato assustadora do empreendimento seria erguer a fábrica para produzir o carro e seus componentes. Entretanto, quanto mais pesquisavam a indústria, mais eles percebiam que os grandes fabricantes de automóveis já não fabricavam de fato seus carros. Os tempos em que Henry Ford recebia material bruto numa ponta da fábrica em Michigan e depois despachava os carros pela outra haviam passado. A BMW a BMW não produzia para-brisas, nem estofados, nem espelhos retrovisores, disse Tarpin. As únicas coisas que as grandes fabricantes de carros ainda fazem eram pesquisa sobre combustão interna, vendas, marketing e montagem final. Por ingenuidade, achamos que poderíamos ter acesso aos mesmos fornecedores para as nossas peças. O plano dos cofundadores da Tesla era obter a licença de algumas tecnologias da EC Propulsion para os veículos T0 e usar o chassi do Lotus Elise para a carroceria de seu carro. A Lotus, fabricante de carros inglesas, lançara o Elise de duas portas em 1996. E este, sem dúvida, era um carro sofisticado o suficiente para atrair compradores exigentes. Depois de conversar com várias pessoas de concessionárias e automóveis, a equipe da Tesla decidiu evitar vender seus carros por meio de parceiros, fazendo diretamente ao público. Com a base de um plano estabelecida, os três homens saíram à caça de financiamento de capital de risco em janeiro de 2004. Para fazer as coisas parecerem mais reais para os investidores, os fundadores da Tesla pegaram um T0 emprestado com a AC Propulsion e foram com ele até o corredor de capital de risco da Sun Railroad. O carro acelerava mais rápido do que uma Ferrari, o que representava um estímulo visceral para os investidores. Entretanto, o lado negativo era o fato de os investidores de risco não serem um grupo lá muito imaginativo, e eles penaram para enxergar além do acabamento de plástico vagabundo daquele kit car glorificado. Os únicos investidores que morderam a isca foram Compass Technology Partner e a SDL Ventures, que não pareciam de todo empolgadas. O principal sócio da Compass fora parceiro de Nuvo Media e sentia certa lealdade por Eberhard e Tarpin. Ele disse, isso é estúpido, mas investi em todas as startups automotivas nos últimos 40 anos, então por que não? Recordou Tarpin. A Tesla ainda precisava de um investidor principal que injetasse a maior parte dos 7 milhões de dólares necessários para fazer o que é conhecido como mula, ou protótipo de veículo. Esse seria um marco e ele lhe dariam algo físico para mostrar, o que poderia ajudar numa segunda rodada de financiamentos. Eberhard e Tarpin tinham em mente o nome de Elon Musk como possível investidor principal desde o início. Ambos o haviam visto falar alguns anos antes numa conferência em Mars Society em Stanford, na qual Musk apresentara seu plano de enviar camundongos ao espaço, e tiveram a impressão de que ele tinha uma cabeça um pouco diferente e estaria aberto à ideia de um carro elétrico. O plano de abordar Musk sobre a Tesla Motors se consolidou quando Tom Gage, da AC Propulsion, ligou para Eberhard e lhe disse que Musk estava pensando em financiar algo na área de carros elétricos. Eberhard e Wright foram para Los Angeles e se reuniram com Musk numa sexta-feira. Naquele fim de semana, ele bombardeou Tarpin, que estivera viajando de perguntas sobre o modelo financeiro. Eu me lembro de responder, disse Tarpin. Na segunda-feira, Martin e eu voltamos para encontrá-lo novamente e ele disse, ok, contem comigo. Os fundadores da Tesla acreditaram ter tirado a sorte grande ao encontrar o que seria o investidor perfeito. Musk tinha conhecimento de engenharia para saber o que eles estavam desenvolvendo. Também compartilhava o objetivo maior de tentar acabar com o vício dos Estados Unidos em petróleo, de acordo com Tarpin.
Precisava de investidores anjo para ter fé, e para Elo, aquela não era uma transação puramente financeira. Ele queria mudar a equação de energia do país. Com um investimento de 6,5 bilhões de dólares, Musk se tornava o maior acionista da Tesla e seu presidente. Mais tarde, exerceria bem sua posição ao, de força ao lutar com Eberhard pelo controle da empresa. Foi um erro, avaliou Eberhard. Eu queria mais investidores, no entanto, se tivesse de fazer isso de novo, aceitaria seu dinheiro. Um pássaro na mão, entende? Precisávamos daquilo. Não muito tempo depois dessa reunião, Musk telefonou para Strumbel e o instou a se encontrar com a equipe da Tesla. Strumbel descobriu que os escritórios em Melon Park ficavam a menos de 1 quilômetro de sua casa. Sentia-se intrigado, embora cético em relação à história. Ninguém no planeta estava mais atento ao cenário de veículos elétricos do que Strumbel. E ele achava difícil acreditar que dois caras haviam chegado tão longe sem que eles tivessem ouvido falar do projeto. Mesmo assim, concordou em ir ao escritório encontrá-los e foi contratado de imediato, em maio de 2004, com um salário de $95 mil por ano. Eu lhes contei que vinha desenvolvendo um pacote de baterias, de que precisavam ali na rua mesmo, com financiamento de Elo, disse Strumbel. Decidimos unir forças e formamos esse grupo diversificado. Se alguém de Detroit tivesse dado uma passada na Tesla Motors naquele momento, teria rido histericamente. A soma total de expertise em automóveis na empresa era de dois caras que gostavam muito de carros e outros de que criaram uma série de projetos para feiras de ciências baseados numa tecnologia que a indústria automotiva considerava ridícula. Como se não bastasse, a equipe fundadora não tinha nenhuma intenção de recorrer a Detroit para pedir conselhos sobre como iniciar uma fábrica de carros. Não, a Tesla faria o que todas as outras startups do Vale do Silício havia feito antes dela: contratar um bando de engenheiros jovens e famintos e descobrir as coisas conforme eles avançassem. Não importava o fato de a área da Baía de São Francisco não ter nenhuma história real de um modelo assim ter funcionado para algo como um carro, nem que criar algo físico e tão complexo tivesse pouco em comum com desenvolver um aplicativo. O que a Tesla tinha, antes de tudo, era a percepção de que as baterias de íons de lítio 18650 haviam se tornado realmente boas e continuariam a melhorar. Esperava-se que isso, combinado a alguns esforços e algumas inteligências, fosse o suficiente. Strumbel mantinha um canal direto com os brilhantes engenheiros de energia de Stanford, que lhes contou sobre a Tesla. Jenny Berdichevsky, membro da equipe do carro movido à energia solar, animou-se no instante em que Strumbel contou a novidade. Aluno da graduação, ele se dispôs a deixar a faculdade, trabalhar de graça e varrer o chão da Tesla, se preciso fosse, em troca de um emprego. Os fundadores ficaram impressionados com a energia de Berdichevsky e o contrataram depois de uma reunião. Isso o deixou na posição desconfortável de telefonar para seus pais, imigrantes russos e engenheiros de submarinos nucleares, e contar que estava desistindo de Stanford para ingressar numa startup de carros elétricos. Funcionário número 7, ele passava parte do expediente no escritório em Melon Park e o restante na sala de estar de Strumbel, desenhando modelos virtuais 3D do conjunto motriz do carro e construindo protótipos de pacotes de baterias na garagem. Só agora percebo como aquilo foi insano, revelou Berdichevsky. A Tesla logo precisou... Salve, Marcos! Como é que você tá, mano? Tá bem? A Tesla logo precisou se expandir para acomodar seu exército de engenheiros recém-formados e criar uma oficina que ajudaria a dar vida ao Roadster, como naquele momento chamavam o carro. Encontraram um edifício industrial de 2 andares em San Carlos, no número 1050 da Commercial Street. As instalações, de pouco mais de 900 metros quadrados, não eram grandes coisas, mas ofereciam espaços suficientes para uma sessão de pesquisa e desenvolvimento capaz de criar alguns protótipos. Havia algumas baias de montagem grande na parte da frente do prédio e 2 portas de rolar de tamanho suficiente para os carros entrarem e saírem.
Wright dividiu o espaço aberto em segmentos: motores, baterias, eletrônicas de potência e montagem final. A metade esquerda do prédio era um espaço de escritório que fora modificado de maneira estranha pelo inquilino anterior. Uma empresa de material hidráulico. A principal sala de conferências tinha uma bancada e uma pia no qual a torneira era um bico de cisne e as maçanetas de água quente e fria. Asas. British Sky pintou o escritório de branco numa noite de domingo e na semana seguinte os funcionários foram à IKEA para comprar mesas e encomendarem pela internet computadores da Dell. Quanto às ferramentas, a Tesla tinha uma única caixa de Craftsman cheia de martelos, pregos e outros itens básicos de carpintaria. Musk vinha de Los Angeles de vez em quando para visitá-los e não se abalava com as condições depois de ter visto a SpaceX crescer num ambiente semelhante. O plano original de produzir o protótipo de um veículo parecia simples. A Tesla pegaria o conjunto motriz do T-Zero da IC Propulsion e o encaixaria na carroceria do Lotus Elise. A empresa adquiria os esquemas de um motor elétrico e imaginou que poderia comprar o sistema de transmissão de uma montadora dos Estados Unidos ou da Europa, terceirizando a produção de qualquer outra parte na Ásia. O principal objetivo dos engenheiros da Tesla era se concentrar no desenvolvimento dos sistemas do pacote de bateria, na fiação do carro e em cortar e soldar metal, quando necessário para juntar tudo. Engenheiros adoram mexer em máquinas, e a equipe da Tesla pensou no Roadster como algo parecido com um projeto de conversão de um carro que poderia ser executado por 2 ou 3 engenheiros mecânicos e alguns especialistas em montagem. A equipe principal de construtores do protótipo era formada por Straumbel, British Sky e David Lyons, engenheiro mecânico muito inteligente e funcionário número 12 da Tesla. Lyons tinha 10 anos de experiência trabalhando para empresas do Vale do Silício e conhecera Straumbel alguns anos antes, quando os dois começaram a conversar, numa loja de conveniência, sobre uma bicicleta elétrica que Straumbel estava usando. Lyons ajudara Straumbel a pagar as contas contratando-o como consultor de uma empresa fabricante de um dispositivo para medir a temperatura corporal central das pessoas. Straumbel achou que poderia retribuir o favor, levando-o logo no início para aquele projeto tão empolgante. A Tesla se beneficiaria muito também, conforme British Sky explicou. Dave Lyons sabia como fazer aquela merda acontecer. Os engenheiros compraram um elevador para os carros e montaram dentro do prédio. Adquiriram também algumas ferramentas elétricas e manuais, além de holofotes para trabalhar à noite, e começaram a transformar as instalações num viveiro fervilhante de pesquisa e desenvolvimento. Engenheiros eletricistas estudavam o software de nível básico da Lotus para descobrir como estava ligado a pedais, dispositivos mecânicos e medidores de painel. O trabalho realmente avançado foi feito no design do pacote de baterias. Ninguém jamais tentara combinar centenas de baterias de íon de lítio em paralelo. A Tesla se viu na vanguarda da tecnologia. Os engenheiros tentavam entender como o calor se dissiparia e o fluxo de corrente se comportaria ao passarem por 70 baterias coladas firmemente e unidas em um grupo chamado de tijolos. Em seguida, 10 tijolos seriam postos juntos e os engenheiros testariam vários tipos de mecanismo de resfriamento, por ar e líquido. Quando a equipe da Tesla desenvolveu um pacote de bateria capaz de funcionar, ampliou em 12,7 cm o chassi do Lotus Elise amarelo e usou um guindaste para depositar o pacote na parte de trás do carro, onde o motor costuma ficar. Os esforços tornaram-se sérios a partir de 18 de outubro de 2004, de maneira um tanto notável. 4 meses depois, em 27 de janeiro de 2005, surgiu um tipo inteiramente novo de carro, construído por 18 pessoas. Podia até ser dirigido pelas imediações. A Tesla tinha uma reunião de conselho naquele dia, e Musk se encantou com o carro. Foi embora feliz o bastante para continuar investindo. Pôs mais 9 milhões de dólares quando a Tesla realizou uma rodada de financiamento de 3 milhões de dólares.
A empresa agora planejava entregar o Road aos consumidores no início de 2006. Depois de finalizar a construção de um segundo carro, alguns meses depois, os engenheiros da Tesla decidiram que precisavam enfrentar um enorme defeito potencial em seu veículo elétrico. Em 4 de julho de 2005, eles estavam na casa de Eberhard, em Woodside, comemorando o Dia da Independência, quando decidiram que aquele era um momento tão bom quanto qualquer outro para ver o que aconteceria se as baterias do Roadster pegassem fogo. Alguém amarrou 20 baterias juntas com fita adesiva, enfiou um fio desencapado no fardo e provocou um curto-circuito. Aquilo subiu como um foguete, disse Lyon. Em vez de 20 baterias, o Roadster teria quase 7.000, e pensar no que seria uma explosão dessa dimensão deixou os engenheiros horrorizados. Uma das vantagens do carro elétrico deveria ser afastar as pessoas de líquidos inflamáveis, como a gasolina, e das intermináveis explosões que ocorriam no motor. Os endinheirados provavelmente não pagariam um preço alto por algo ainda mais perigoso, e o pesadelo imediato dos funcionários da Tesla era que alguém rico e famoso fosse surpreendido por um incêndio causado pelo carro. Foi um daqueles momentos mais que merda, contou Lyon. Ficamos sóbrios na hora. Até roubaram o negócio roubou a brisa dos caras, hein? A Tesla formou uma força-tarefa de 6 pessoas para lidar com o problema. Elas foram afastadas de todas as outras tarefas e receberam dinheiro para fazer experiências. As primeiras explosões ocorreram na sede da Tesla, com os engenheiros filmando o processo em câmera lenta. Quando mentes sãs prevaleceram, a Tesla transferiu sua pesquisa sobre explosões para uma área de detonação através de uma subestação elétrica mantida pelo Corpo de Bombeiros. Após cada explosão, os engenheiros aprenderam muito sobre o funcionamento interno das baterias, desenvolveram métodos para arrumá-las, de maneira a prevenir que o fogo se alastrasse de uma bateria para a seguinte e outras técnicas para impedir que o pacote explodisse por inteiro. Milhares de baterias foram detonadas ao longo do processo, mas o esforço valeu a pena. De fato, eles ainda não estavam no início de tudo, mas a Tesla estava prestes a inventar uma tecnologia no uso de baterias que a destacaria dos rivais mais tarde, tornando-se uma das grandes vantagens da companhia. Mais um corte bom aí, ô Barker. Dá pra falar o que acontece se um Tesla explodir. Tipo isso, né? O sucesso inicial da construção de 2 protótipos de carro, somados aos avanços da engenharia da Tesla no uso das baterias e na tecnologia de outras peças, estimulou a confiança da empresa. Era hora de pôr a marca Tesla no veículo. O plano original era fazer o mínimo necessário, mas conseguir que o carro fosse estilisticamente diferente de um Lotus e elétrico, contou Tarpening. Ao longo do caminho, Elon e o restante do conselho disseram: vocês só têm que fazer isso uma vez. Precisam encantar o consumidor, e a Lotus não é boa o bastante para isso. O chassi, ou a estrutura básica, do Lotus Elise funcionava bem para os propósitos de engenharia da Tesla. No entanto, a carroceria do carro tinha sérios problemas, tanto na forma quanto na função. A porta do modelo tinha não mais do que 30 centímetros de altura, e era preciso ou saltar para dentro do carro ou cair dentro dele, dependendo da sua flexibilidade ou dignidade. A carroceria também precisava ser mais longa para acomodar os pacotes de baterias da Tesla e um porta-malas. E a Tesla preferia fazer Roadster de fibra de carbono em vez de fibra de vidro. Musk opinou bastante e exerceu muita influência sobre essas questões envolvendo o desenho final do carro. Ele queria um carro em que Justine se sentisse confortável para entrar e que tivesse algum grau de praticidade. Musk deixava bem claras essas opiniões quando visitava a Tesla para reuniões do conselho e análise de design. A Tesla contratou alguns designers para criar outros visuais para o Roadster. Depois de escolher um favorito, a empresa pagou, em janeiro de 2005, pela construção de um modelo com um quarto da escala e, em seguida, de um em escala natural. Esse processo deu aos executivos da Tesla uma nova visão sobre tudo o que fazia parte da produção de um carro. Eles envolvem o modelo nesse material brilhante chamado Mylar.
e então sugam o ar, para que ele grude no carro e você possa ver os contornos, o brilho e as sombras, explicou Tarpening. O modelo prateado foi então transformado num desenho virtual que os engenheiros podiam manipular. Uma empresa britânica usou o arquivo digital para criar uma versão de plástico do carro, chamado Aerobuck, para testes de aerodinâmica. Eles o puseram num barco e o despacharam para nós, e nós o levamos para Burning Man, contou Tarpin, referindo-se a um festival de arte regado a drogas realizado no deserto de Nevada. Um ano depois, após muitos ajustes e bastante trabalho, a Tesla teve um momento de definição. Era maio de 2006 e a companhia crescera, passando a ter 100 funcionários. Essa equipe construiu uma versão preta do Roadster conhecida como EP1, Engineering Prototype 1, protótipo de engenharia 1. Segundo Tarpin, foi como dizer: agora achamos que sabemos o que criaremos. Você pode senti-lo, é um carro de verdade, e isso é muito empolgante. A chegada do EP1 ofereceu uma grande desculpa para mostrar aos investidores o que o dinheiro deles comprara e pedir mais recursos a um público mais amplo. Os investidores de risco ficaram impressionados o suficiente para ignorar o fato de que os engenheiros às vezes tinham que ventilar manualmente o carro para resfriá-lo entre um test drive e outro, e começavam a entender o potencial a longo prazo da Tesla. Musk mais uma vez injetou dinheiro na companhia, 12 milhões de dólares, e vários outros investidores, incluindo a empresa de capital de risco Draper Fish Gilbertson, a Vantage Point Capital Partners, a JP Morgan e a Compass Technology Partner, Nick Pritzker, Larry Page e Sergey Brin participaram da rodada de 40 milhões de dólares. Em julho de 2006, a Tesla decidiu revelar ao mundo o que vinha fazendo. Os engenheiros da empresa haviam desenvolvido um protótipo vermelho, o EP2, para complementar o preto, e ambos foram exibidos num evento em Santa Mônica. A imprensa compareceu em peso ao anúncio e ficou bem animada com o que viu. Os Roadster eram belos conversíveis de 2 lugares que podiam ir de 0 a quase 100 km por hora em 4 segundos. Até hoje, disse Musk no evento, todos os carros elétricos eram péssimos. Celebridades como o então governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e o ex-CEO da Disney Michael Eisner compareceram ao evento, e muitas delas passearam nos Roadsters para testá-los. Os veículos eram tão frágeis que somente Strumble e algumas outras mãos confiáveis sabiam como fazê-los funcionar. Além disso, tinham de ser revezados a cada 5 minutos para evitar superaquecimento. A Tesla revelou que cada unidade custaria cerca de 90 mil dólares, com um alcance de 402 km por recarga. 30 pessoas, disse a empresa, haviam se comprometido a comprar um Roadster, incluindo Brin e Page, cofundadores do Google, e outros bilionários da tecnologia. Musk prometeu que um carro mais barato, um modelo com 4 lugares e 4 portas, que custaria menos de 50 mil dólares, chegaria no mercado mais ou menos em 3 anos. Nessa época, a Tesla fez seu debut no The New York Times, por meio de um mini perfil da empresa. E Berard prometia, com otimismo, começar a despachar os Roadster para as ruas em meados de 2007, em vez do início de 2006, conforme planejado antes. E apresentava a estratégia da empresa para começar com um produto de preço elevado e quantidade pequena, e, com o tempo, passar a fabricar modelos mais acessíveis, conforme a tecnologia utilizada e a capacidade de fabricação evoluíssem. Musk e Eberhard acreditavam muito nessa estratégia, depois de a verem funcionar com vários aparelhos eletrônicos. Celulares, geladeiras, TVs em cores, eles não começaram com um produto popular para as massas, declarou Eberhard ao jornal. Eram relativamente caros, voltados para aqueles que podiam comprá-lo. Apesar de a reportagem ser uma vitória para a Tesla, Musk não gostou de ser deixado de fora do artigo. Tarpening argumentou: tentamos enfatizar sua importância e falamos aos repórteres sobre ele repetidas vezes, mas não estava interessado no conselho da empresa. Ela ficou furioso, ficou roxo. É compreensível Musk querer um pouco do brilho da Tesla recaísse sobre ele. O carro se tornara um assunto estrondoso no mundo dos automóveis. Veículos elétricos tendiam a provocar reações exageradas e fanáticas, tanto de quem era a favor quanto de quem era contra.
e o surgimento de um modelo bonito e veloz atiçou paixões em todo o mundo. A Tesla também transformara o Vale do Silício pela primeira vez numa ameaça real a Detroit, pelo menos conceitualmente. Um mês depois do evento em Santa Mônica, houve o Pebble Beach Concours d'Elegance, um famoso salão de carros exóticos. A Tesla era tão comentada na época que os organizadores do salão imploraram para ter um Roadster no evento, inclusive abrindo mão das habituais taxas de exposição. A empresa então montou um stand e as pessoas apareceram às dezenas assinando cheques de $100.000 na hora para fazer um pedido antecipado do carro. Isso foi muito antes do Kickstarter e não tínhamos pensado em tentar fazer algo parecido, disse Tarpin. Mas começamos a receber milhões de dólares em eventos desse tipo. Investidores de risco, celebridades e amigos de funcionários da companhia começaram a tentar entrar na lista de espera. Parte da elite do Vale do Silício chegou a ponto de bater a porta do escritório da Tesla querendo comprar o carro. Os empreendedores Konstantin Ottmer e Bruce Leak, que conheciam Musk de seus tempos de estagiário na Rocket Science Games, fizeram exatamente isso num dia da semana e acabaram ganhando de Musk e Eberhard um passeio para conhecer o carro, num test drive que se estendeu por algumas horas. De acordo com Ottmer, no fim dissemos, vamos levar um. No entanto, eles ainda não tinham como entregar o carro, então entramos para o clube deles. Isso nos custou $100.000. Mais um dos benefícios da filiação era que você obtinha o carro grátis. Grátis. $100.000 é grátis, porra. Quando a Tesla saiu do modelo marketing e voltou para o modo pesquisa e desenvolvimento, havia algumas tendências funcionando a seu favor. Avanços na computação permitiam que pequenos fabricantes de carros pudessem, em algum momento, disputar o mercado, de igual para igual, como os gigantes da indústria. Anos antes, os fabricantes de automóveis eram obrigados a fazer uma frota de carros para testes de impacto. A Tesla não podia arcar com isso, e não precisava. O terceiro protótipo de engenharia do Roadster foi para as mesmas instalações de teste de colisão usada pelos grandes fabricantes de automóvel, dando à empresa acesso às câmeras de alta velocidade e de última geração e outras tecnologias de imagem. Além disso, milhares de outros testes foram feitos por uma empresa terceirizada especializada em simulações de computador, o que poupou a Tesla de construir uma frota de veículos para teste de impacto. A companhia também teve acesso igual às pistas de durabilidade das maiorias dos maiorais, feitas de pedras, de concretos, incrustados de objetos de metal. Era possível reproduzir 160 mil quilômetros de 10 anos de uso naquelas instalações. Eita peste! Com certa frequência, os engenheiros da Tesla levavam sua atitude Vale do Silício para os tradicionais terrenos frequentados por fabricantes de automóveis. Há uma pista para teste de freios e tração no norte da Suécia, perto do Círculo Ártico, onde os carros são preparados para grandes planícies de gelo. O padrão seria usar o veículo por mais ou menos 3 dias, colher os dados e voltar à sede da empresa para muitas semanas de reuniões sobre como ajustá-los. Todo o processo de regular um carro pode demorar um inverno inteiro. A Tesla, em contraste, enviou seus engenheiros juntamente com os Roadsters a serem testados e eles analisaram os dados na hora. Quando algo precisava ser acertado, reescreviam algum código e mandavam o carro de volta ao gelo. A BMW precisaria promover uma reunião com funcionários de 3 ou 4 empresas que, no fim, culpariam uma a outra pelo problema, disse Tarpin. Já nós resolvimos o problema por conta própria. Outro procedimento de teste exigia que os Roadsters entrassem numa câmara de resfriamento especial para que fosse checado como responderiam a temperaturas muito baixas. Sem querer pagar o custo exorbitante de usar uma dessas câmaras, os engenheiros da Tesla optaram por alugar um caminhão de entregas de sorvete com uma carreta refrigerada enorme. Alguém dirigiu o Roadster para dentro do caminhão e os engenheiros envergaram parcas para trabalhar no carro. Toda vez que a Tesla interagia com Detroit, recebia um lembrete de como a cidade, antes ótima, vinha perdendo sua autoconfiança. A Tesla tentou alugar um pequeno escritório em Detroit. O custo era incrivelmente baixo, comparado aos espaços do Vale do Silício. Porém, a burocracia da cidade tornava um suplício alugar um espaço básico.
O dono do prédio queria ver 7 anos de demonstração financeiras auditoradas da Tesla, que ainda era uma empresa privada. Depois, queria o valor de 2 anos de aluguel adiantado. A Tesla tinha cerca de 50 milhões de dólares no banco e poderia ter comprado o prédio. No Vale do Silício, você diz que tem o apoio de um investidor de risco e isso resolve a negociação, disse Tarpening. Mas não era assim em Detroit. Recebemos caixas de FedEx e eles não conseguiam sequer decidir quem deveria assinar pela entrega. Ao longo daqueles primeiros anos, os engenheiros atribuíram a Eberhard as decisões rápidas e claras. Era raro a Tesla ficar parada analisando exageradamente uma situação. Um plano de ataque era escolhido e, quando esse falhava, era rápido. Então, imediatamente, tentava-se uma nova abordagem. Foram muitas das mudanças pedidas por Musk que começaram a atrasar a produção do Roadster. Ele ainda insistia para que o carro fosse mais confortável, pedindo alterações nos bancos e nas portas. Tornou a carroceria de fibra de carbono uma prioridade e fez pressão por sensores eletrônicos nas portas, para que o Roadster pudesse ser destrancado com um toque de um dedo, em vez de uma tração na maçaneta. Eberhard se queixou que a imposição desse detalhe estava paralisando o processo na empresa e muitos engenheiros concordaram. Às vezes parecia que Elo era uma força dominante que fazia exigências irracionais, disse Berdichevsky. A empresa em geral era simpática a Martin porque ele estava ali o tempo todo e todos nós achávamos que o carro deveria ser entregue logo ao mercado. Em meados de 2007, a Tesla passara a ter 260 funcionários e parecia estar realizando o impossível. Tinha produzido o carro elétrico mais veloz e mais bonito que o mundo já havia visto quase a partir do nada. Tudo o que tinha a fazer em seguida era construir muitos carros, um processo que quase levaria a empresa à falência. O maior erro cometido pelos executivos da Tesla no início da companhia foram as várias suposições em torno do sistema de transmissão do Roadster. O objetivo sempre fora ir de 0 a 96 km por hora o mais rapidamente possível, na esperança de que a velocidade bruta do veículo atraísse muita atenção e tornasse divertido dirigi-lo. Para fazer isso, os engenheiros se decidiram por uma transmissão em 2 velocidades, que é o mecanismo básico do carro para transferir a potência do motor para as rodas. A primeira marcha levaria o carro de 0 a 96 km por hora, em menos de 4 segundos, e então a segunda marcha levaria até 209 km por hora. A Tesla contratara a Xtrac, empresa britânica especializada em design de transmissão, para criar essa parte do modelo, e tinha todos os motivos para acreditar que esta seria uma das etapas mais tranquilas da jornada do Roadster. As pessoas vinham fazendo transmissões desde que Robert Fulton criou o motor a vapor, disse Bill Curry. Aqui tem o adendo número 8 aqui, tá? Tá anotado aqui pra gente ler depois. Engenheiro veterano do Vale do Silício e funcionário do número 86 da Tesla. Achávamos que era só encomendar uma, mas a primeira que tivemos durou 40 segundos. A transmissão inicial não aguentava o grande salto da primeira para a segunda marcha, e o temor era de que a segunda marcha engatasse em alta velocidade e não estivesse sincronizada com o motor, o que resultaria num dano catastrófico para o carro. Lyon e outros engenheiros logo começaram a tentar consertar o problema. Encontraram outros fornecedores para projetar peças substitutas e, de novo, esperaram que esses antigos especialistas em transmissão entregassem algo utilizável com relativa facilidade. Contudo, logo ficou claro que os fornecedores nem sempre colocavam sua melhor equipe para trabalhar no projeto de uma pequena startup do Vale do Silício, e que as novas transmissões não eram nem um pouco melhores do que a primeira. Durante os testes, a Tesla verificou que as transmissões às vezes quebravam após 241 km e que o período médio entre os defeitos eram de 3.200 km. Quando uma equipe de Detroit fez uma análise de causa raiz da transmissão para encontrar defeitos, descobriu 14 problemas diferentes que poderiam levar o sistema a quebrar. A Tesla queria disponibilizar o Roadster no mercado em novembro de 2007, mas os problemas de transmissão persistiram e, quando chegou o dia 1º de janeiro de 2008, a empresa teve de começar de novo do zero, numa terceira iniciativa para conseguir uma transmissão que funcionasse.